Numa ordem internacional em reconfiguração, a América, a Europa e Portugal viram à direita. À direita ou às direitas? E como pensam estas direitas, que causas as unem, que clivagens as dividem e que estratégias adotam? Quais as suas referências e contradições? Como é que veem o passado? E talvez mais importante, como é que pensam o futuro? O meu nome é Teresa Nogueira Pinto e proponho, em À Direita, uma viagem ao coração das direitas numa série de entrevistas que tenho o gosto de conduzir. Não é possível hoje compreender a política e o debate e combate político sem considerar a questão da pertença. Num tempo que muitos anunciaram como sendo da pós-soberania, em que nos libertaríamos de fronteiras, tidas como um mal desnecessário, e nos diluiríamos numa espécie de cidadania universal, como na música Imagine de John Lennon, o que vemos é o oposto. Todas as grandes e médias potências, da China aos Estados Unidos, da Turquia à Rússia, passando pela importantíssima Índia, estão bastante conscientes da importância da sua soberania. E a governança global, esse chavão que encheu páginas de tinta e alimentou ambiciosas e dispendiosas agendas, parece hoje ser chão que já deu poucas uvas. Ao mesmo tempo, vai-nos chegando a fatura deste desenraizamento que nos levou a um individualismo radical, na forma às vezes de narcisismo, solidão, declínio da saúde mental e substituição do humano pelo artificial. Quem nunca, entre as gerações mais jovens, pediu um conselho amoroso ao ChatGPT? A conversa de hoje também é sobre isso. Sobre a tensão entre quem se reivindica de algum lado e quem se reivindica de todo o lado, ou se calhar de lado nenhum. Em que medida essa se tornou uma clivagem também política fundamental? Para conversar sobre este tema, temos connosco o José Bento da Silva. O José é doutorado pela Warwick Business School, onde é professor e investigador, e o seu trabalho centra-se em como categorias frequentemente consideradas irracionais podem promover a nossa compreensão da ordem ou ordenação social e institucional. Olá Zé, muito obrigada por teres aceito o convite para estar aqui hoje. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E eu gosto sempre de começar estas conversas com um gancho. E hoje vou-me socorrer de Simone Weil. E citando Simone Weil, o enraizamento é talvez a necessidade mais importante e menos conhecida da alma humana. Pertencermos a uma cultura, a uma história, a uma língua, a uma comunidade, a uma paisagem. A ideia do particular como condição necessária para aspirar ao universal. Paradoxalmente, a pós-modernidade no Ocidente combina um profundo desprezo pelas raízes com uma obsessão com a diversidade e a inclusão. E a minha pergunta é como é que nós acolhemos e integramos sem raízes? Obrigado pelo convite para estar aqui. Tu sabes que eu gosto bastante da Simone Weil e o contraponto à sua tese da necessidade das raízes, ela tem uma lista bastante grande de necessidades que a pessoa humana tem, necessidades físicas, necessidades morais, e há essa do enraizamento, que tem o outro lado, que é o desenraizamento, não é? E o problema da integração coloca-se desse ponto de vista, que é tu vais tentar enraizar algo que está desenraizado. Um pouco como eu em Inglaterra, por exemplo, porque eu próprio sou migrante, não é? Noutro sítio. E, portanto, eu estou desenraizado ao estar em Inglaterra. E o facto de estar lá quase há 20 anos não me enraizou. E não me enraizou porquê? Porque as raízes ocorrem no tempo. Portanto, tu tens que partilhar um passado e tens que partilhar uma expectativa de um futuro. Isso é Simone Weil também. E é o bom senso, nós sabemos isso, não é? Portanto, tu tens que ter pessoas que te enraizem, lugares que te enraizem, não é só as pessoas. Eu costumo hoje em dia perguntar duas coisas às pessoas, inspirado em outras pessoas. Isto não vem da minha cabeça, não é? Primeiro, onde é que os teus estão enterrados, porque isso determina o local de onde és, não é? Claro. E portanto eu sou de Nariz, que é o pé de Aveiro, sou de Nisa, que é no Alentejo, e sou de Amorim, na Póvoa de Varzim. É daqui que eu sou, não sou de Inglaterra.
E quem é que vai cuidar de ti se tiveres um infarto? São duas perguntas fulcrais, não é? E eu, em Inglaterra, eu não tenho ninguém para cuidar de mim. Eu tenho, essas pessoas estão em Aveiro, não é? É onde está a minha família, estão no Porto, os 2 sítios onde está a minha família. Isso determina as tuas raízes. Portanto, o problema da integração coloca-se porque as pessoas que nós queremos integrar, enraizar, estão desenraizadas. E não se vão enraizar no espaço de uma geração. É questionável se enraizam no espaço de 2 gerações. Não enraizas alguém por decreto. Certo. Isso não ocorre por decreto, ou por boa vontade, ou porque é um imperativo ético. Claro. Vai esbarrar na realidade, porque é uma realidade. Este tipo de coisas a mim é muito querida. É uma realidade que não é tangível, que não é observável. Exatamente, não é quantificável, nem esses tais critérios objetivos. Partilhares um passado e a expectativa de um futuro não é uma coisa que tu quantifiques, que tu possas colocar num decreto-lei, trabalhar com números. Precisamos de enraizar 100.000 pessoas para servir a indústria do turismo. Essa realidade não ocorre assim, não é? Mas é interessante, Zé, porque se nós pensarmos do ponto de vista sociológico e político, quem esteja mais atento perceberá que há 2 coisas a acontecer, eu diria que nos Estados Unidos e em muitos países europeus, que tem a ver com um retorno de um certo patriotismo. Eu não lhe chamaria nacionalismo, mas chamaria patriotismo por um lado, e por outro lado um ressurgimento, isto tem dado também um grande debate, mas um ressurgimento de uma certa religiosidade mais radical. E aqui eu uso radical não como pejorativo, mas no sentido de raiz. E ligando àquilo que dizias sobre a questão do enraizamento, tu achas que isto pode ser uma reação àquilo que eu gosto muito da expressão do Zygmunt Bauman, da modernidade líquida, não é? Nós termos entrado num período vertiginoso de hiperglobalização, digitalização, e se calhar precisamos dessas coisas que não se quantificam, mas que nos dão propósito e sentido de pertença. Sim, sem dúvida. Uma das consequências do tal desenraizamento que ocorre não só por via da migração. Aliás, Simone Weil, não tenho memória dela falar de desenraizamento por via da migração. Sim. O desenraizamento ocorre mesmo tu estando em Portugal e nunca tendo saído de Portugal. E um dos exemplos que ela dá de desenraizamento, por isso é que interessa a pessoas como eu que vêm da Escola de Negócios, é a fábrica. É um dos exemplos que ela dá, uma espécie de alienação. Esqueçamos o teor marxista disso, que não interessa agora aqui, mas a fábrica é um local de desenraizamento, não é? O que sucede é que hoje em dia, as pessoas, o ser humano, tu, eu e os outros, não temos as mesmas categorias de experiência que tinham os nossos avós, por exemplo. Como nós experimentamos a realidade social e o mundo, é totalmente diferente. Eu vou-te dar um exemplo muito simples que me ocorreu agora nas últimas semanas. Eu queria comprar uma coisa online que é muito difícil de encontrar, não interessa, e enviei um e-mail para uma fábrica na Alemanha e recebo um e-mail. Nesse e-mail pedem-me uma transferência de 150 €, a qual eu fiz, e ontem chegaram os produtos, umas maravilhas da engenharia. Para quem é engenheiro como eu, de formação, aprecia estas coisas de metalomecânica fina, que me chegaram a casa. Isto é uma forma de experimentar o mundo social que não ocorria há 20 anos, comunicar com alguém que nunca viste, fazer-lhe uma transferência de dinheiro. E não é só o comunicar, e o confiar que esse produto chega e que o dinheiro chegou lá. Portanto, este mecanismo também sociológico de confiança está alterado. Tu antigamente confiavas naqueles que eram próximos, na tua comunidade. Claro. Aqueles que tu vias. Ser de um local tinha toda essa dimensão até sensorial. E tu eras alguém lá, não eras um indivíduo submerso anonimamente. Nós hoje em dia temos uma experiência da sociedade anónima. Pese embora vivamos na ilusão que não, porque temos o perfil social espalhado por todo o lado e tal. Exatamente. Mas na verdade ninguém nos conhece, ninguém conhece a nossa idiosincrasia. Hoje ser idiosincrático até entra numa categoria, numa lista imensa de problemas alegadamente psiquiátricos, não é? Que antigamente era uma palavra só, englobava tudo isto, que era idiosincrasia, pronto, ou mau feitio, como alguém diria. Mas alguém te os conhecia, alguém sabia o que é que tu comias, alguém sabia o que é que tu gostavas, o que é que tu eras ou não. Esse desenraizamento que ocorre muito por via
da globalização e do mundo do trabalho, que é diferente, tal industrialização, é uma coisa que ocorreu ao longo de décadas, está agora a dar de si, dizemos em português, não é? Portanto, isto é um fenómeno. A Simone Weil escreve nos anos 40, nos anos 30, e o Guardini escreve também nessa altura e trata temas semelhantes. Portanto, eles já viram isto a acontecer. Nós estamos agora está a acontecer. Eles viram a coisa a evoluir e agora aconteceu esse desenraizamento. E daí essa tensão que temos, essa busca por algo que nos volta a trazer raízes, essa busca pelo transcendente que tu falaste, um reencontro do religioso, uma busca por tudo o que dê sentido. No mundo empresarial, que é mais o mundo que eu conheço, uma busca pelo propósito para lá do lucro. Claro. Portanto, hoje em dia um professor como eu numa escola de gestão já não fala como falava há 10 anos atrás do primado do lucro, não é? As pessoas querem algo diferente. E eu gostava, porque tu tocaste na questão da globalização e do mundo corporativo, e eu sei que tu tens uma grande experiência, em grande medida o teu métier, não é? O mundo corporativo, e uma área que tens estudado muito, e há um fenómeno absolutamente fascinante. Há sítios que eu acho que nos contam as grandes transformações que vão acontecendo, e Davos, eu acho que é um sítio que nos conta essa transformação por uma razão, porque no final do século XX, início do século XXI, os movimentos anti-globalização que protestavam, por vezes até de forma correndo riscos e até de forma violenta em Davos, vinham da esquerda radical. A esquerda radical representava essa grande resistência à globalização. Mas em 2 décadas ela parece ter-se reconciliado com Davos, com a globalização, com o mundo corporativo, e de repente aparece uma direita populista, soberanista, que vem carregar a bandeira e as dores dos chamados perdedores da globalização. O que é que aconteceu aqui? Pois, eu não sei se... Acho que estamos a usar, não tu necessariamente, mas no geral, estamos a usar as categorias de direita e de esquerda de forma demasiado livre. Dizem muito isso ultimamente. A esquerda que eu conheço gosta tanto de Davos como eu, isto é, nada. A esquerda que eu conheço associa Davos a Mordor, portanto aquilo é o pináculo do mal. Eu não conheço ninguém de esquerda. A minha vida é trabalhar com pessoas de esquerda na universidade e trabalho bem. E estamos de acordo nessas coisas todas. Estamos de acordo até nestas questões de desenraizamento, nestas questões de ir para lá do lucro. Há imenso acordo. Sim. De onde eu venho, a Sociologia das Organizações e Escola de Negócios, há imenso acordo entre a esquerda e a direita. Há uma série de coisas que há. O que eu penso que ocorre e que divide muito as pessoas hoje em dia e coloca alguma esquerda e alguma direita, na qual eu me situo em pleno acordo com isso, é, também não lhe chamaria centro, mas uma elite progressista que tomou conta do mundo. Essa elite progressista é que é Davos. Mas essa elite progressista não é nem de direita nem de esquerda. Tem uma visão do mundo que lhe convém, é uma elite... literalmente controla o mundo, quer dizer, controla financeiramente o mundo. Não há dúvidas nenhumas de tu olhas para Davos e está lá quem é quem. Sim. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista das grandes empresas. Mas eu duvidaria que está lá quem é quem no sentido da maioria. Isto é, a maioria das empresas não está ali representada. A maioria dos empresários não está ali representada. A maioria das pessoas não está ali representada. É uma questão ali de representação. Mas aparece nas notícias aqui. Esta casa reporta, porque tem que reportar naturalmente, estão lá as elites, não é? Há um desfazamento enorme entre aquele sítio, aquele lugar, e a noção de lugar aqui é muito importante, e o resto dos lugares. Aquilo é um lugar simbólico de elite. Sim. Mas o mundo é feito de milhões de lugares onde aquilo não ocorre. O que tu depois vês como expressão eleitoral é que esses lugares afinal votam, que é uma chatice. É uma coisa extremamente desagradável, mas votam. E estão de acordo em muitas coisas, independentemente de votarem à esquerda e à direita. Repara o que se passa no Reino Unido, onde o mesmo sítio geográfico, o norte de Inglaterra, sim, varia entre o Labour, os Conservative, o Reform e agora os Greens. Quer dizer, são 4 entidades políticas, partidos políticos totalmente diferentes a disputar o mesmo lugar eleitoral. Exatamente. Isso é impressionante. Isso não ocorre no outro Mordor, que é o centro de Londres, não é?
progressista. Não claro, ocorre. aí não há essa oscilação. Mas é incrível, o norte de Inglaterra é eleitoralmente incrível, eu acho, hoje em dia. O tipo de força política que disputa aquele lugar, aquele espaço. E José, também pegando aqui nessa questão que levantaste, na questão das elites, eu acho que há um ângulo muito interessante e sei que é um autor sobre o qual trabalhas e pelo qual tens muita consideração, e eu devo dizer que eu também, a partir aqui da questão da tecnocracia e da burocracia. O Weber, que eu acho que foi um dos grandes leitores e pensadores da modernidade, descreve a modernidade como uma marcha implacável da racionalização e, portanto, do desencanto do mundo. Agora, o que me parece interessante é nós pensarmos 2026 e temos agora um debate muito interessante sobre a questão da inteligência artificial. Mas, por outro lado, isto oculta uma certa estagnação. Tu, por exemplo, eu estava a ver outro dia dados, cada dólar que tu investes em investigação científica hoje rende-te menos do que rendia há umas décadas atrás. Portanto, a inteligência artificial não deixa de ocultar, se calhar, aqui uma certa estagnação. E depois uma ideia de ciência, e era por aí que eu queria pegar, não é? Há aqui um debate também que é achar-se que é desrespeitável pôr em causa a ciência, não é? Mas a frase respeitem a ciência hoje em dia soa mais política do que propriamente científica. E parece que nos esquecemos de uma coisa fundamental, é que a ciência só avança se for posta em causa, não é? Se eu não puser em causa um paradigma, eu nunca vou conseguir refutá-lo. E eu queria que tu me falasses um bocadinho na tua perspectiva sobre sobre a forma como o populismo desafia estas elites e a ideia da ciência e do desencanto do mundo no meio disto tudo. Porque o populismo também parece reencantar, talvez não da melhor maneira, mas reencantar o mundo, não é? Sim. Bom, só um comentário em relação ao dólar investido em investigação científica. Muitos dos dólares hoje em dia investidos e muito do dinheiro perdido vai para a regulação, para tudo isso. A todos os níveis, até ao meu próprio nível. Eu hoje em dia, para pedir autorização ética para fazer um projeto de investigação, demora literalmente semanas. Para viajar, para ir a um sítio, só viajar, já depois de estar tudo aprovado, eu tenho que preencher um relatório de 17 páginas. Para quem nos está a ouvir, isto não é brincadeira, são 17 páginas, onde tenho que dizer coisas como se leva um adaptador de luz, coisas completamente infantis. E tenho empresários a dizer-me que hoje em dia um dos maiores custos na investigação que têm é precisamente este tipo de coisas, a regulação à volta de tudo. Perdeu-se aí. E isto liga com a primeira parte da pergunta, que é super interessante, porque é o pico dessa racionalização que nós estamos a ver, não é? A racionalização, que é uma coisa muito característica da modernidade e do pico da modernidade em que vivemos, onde esquerda e direita estão presas nessa modernidade, eu tenho dito isto muitas vezes até em contexto de sala de aula, é tudo o mesmo, porque é tudo moderno, por isso é que as pessoas oscilam muito entre esquerda e direita. Outros antes de mim já tinham avisado disto, o Friedrich Hayek avisou disto, o James C. Scott, que faleceu recentemente, avisou disso bastantes vezes, o Niemeyer, o arquiteto, tanto trabalhava para a União Soviética como para os Estados Unidos, como para a Brasília, como para a Índia, porque o projeto modernista era o mesmo. Ali nos inícios do século XX, por exemplo, a ideia de concentrar a produção agrícola e fazer grandes casas agrícolas latifundiárias é uma ideia que a União Soviética teve e que os norte-americanos tiveram ao mesmo tempo, porque partilhavam da mesma modernidade. E é dessa partilha, dessa tentação racionalista, que nasce este excesso de burocratização e o poder dado aos burocratas e o poder dado àquilo que se chama managerialism, a gestores profissionais na esfera do Estado. É preciso ver que isto faz algum sentido, isto é natural que a pessoa tenha a tentação de aplicar aquilo que foi confundido como uma ciência, a gestão, a dita gestão, à causa pública, à coisa do Estado, né? É natural que isso ocorra e ocorra há muitos anos. Historicamente, o pico dá-se depois da Segunda Guerra Mundial, porque isto está tratado historicamente até. Os aliados convenceram-se que tinham ganho a guerra por maior eficiência operacional. É aliás aí que as escolas de gestão de onde eu venho, têm um boom, né? Recebem a maior doação da história, ainda hoje. E esse convencimento corresponde à realidade, na tua opinião? Não, por curiosidade. Não corresponde à realidade.
não corresponde à realidade. O dinheiro é neutro, portanto a natureza do capital não determina o desempenho de uma organização. Isto é uma frase que as pessoas deviam decorar. O dinheiro não tem nem direita nem esquerda, não é? Sim. O que determina o desempenho da organização é naturalmente a gestão. Agora, a questão da gestão da coisa pública tem o problema de poder associado. Não pode ser gerida da mesma maneira. Claro. Nem deve. Esse é que é aquilo que me distingue a mim de alguns amigos meus liberais. A causa pública não pode ser gerida da mesma maneira que é gerida a causa privada, porque não tem o objetivo de lucro, por exemplo. Pode ter o objetivo de racionalidade financeira e deve, de eficiência, de entrega dos serviços em qualidade e tempo, mas não tem o objetivo do lucro. E isso faz um shift de 180 graus na forma como tu geres a causa pública. Mas esta tentação de tornar o Estado em algo altamente profissional, altamente burocratizado. Eu tenho alunos do Civil Service, porque o Estado inglês envia-os para as escolas de negócios para eles aprenderem a gerir. É gerir o país como se fosse uma empresa. Exatamente. É muito a lógica de Macron, por exemplo, não é? Uma coisa completamente, pronto, não diria disparatada, não é disparatada como ideia. Foi aliás aí que eu, a dar aulas ao Civil Service, que eu abandonei esta coisa de que os funcionários públicos são idiotas. Não, porque eu conheço, eu dou-lhes aulas, são extremamente competentes. Até digo hoje como brincadeira, o nosso problema, por exemplo, é que os funcionários das finanças, que quer do governo inglês, quer português, são demasiado competentes. Digo-lhes isso muitas vezes a brincar. Não é essa a questão. A questão é que não podes gerir duas estruturas diferentes. Porquê? Porque as estruturas humanas de ordenação daquilo que é o humano não são estruturas puramente racionais, são estruturas onde o simbólico, por exemplo, tem muito mais força para agregar as pessoas do que tem o racional. E as pessoas continuam à busca desse tipo de coisas porque são humanas. Claro. Portanto, tentar racionalizar esse tipo de coisas não é possível racionalizar. Por exemplo, se tu entrares num hospital, eu tenho muitos colegas que estudam o Serviço Nacional de Saúde inglês. Um hospital não é um lugar de ciência. Um hospital, não é? Todos eles te diriam isso. Não é. É um lugar onde também há ciência por via da medicina. Mas é fundamentalmente a place of care, diria. Claro, e onde a vida acontece, não é? Onde a vida se acontece, nasce, se morre, se fica angustiado, se fica aliviado. Exatamente, onde há pessoas, onde há empresários de topo frios a chorar como bebés porque perderam alguém, ou a chorar como bebés porque lhes nasceu um filho ou uma filha. Portanto, são lugares de emoções, são lugares de simbolismo. E, portanto, tu não podes, por exemplo, gerir o Serviço Nacional de Saúde como geres uma empresa. Claro. E não podes gerir como geres um hospital depois privado, onde ocorrem os mesmos fenómenos do humano. Mas só o facto de teres o lucro por trás altera a forma como tu geres. Isso é natural. O erro aqui foi imaginar-se que a gestão é uma ciência, que não é. A gestão é um saber, é uma arte. Poderias dizer, haveria muitas metáforas. Eu estou a escrever um paper com um colega aqui da Nova sobre outras metáforas que poderíamos usar para a gestão. Portanto, tem muito disso do humano e é isso que a torna interessante. Claro. Tu podes ter uns princípios gerais de gestão, naturalmente, de liderança, mas liderar em Lisboa não é o mesmo que liderar um Porto, ou liderar em Inglaterra, onde eu vivo, ou na América do Sul, onde eu trabalho. São coisas totalmente diferentes. E eu queria voltar a essa questão, Zé, a propósito do lugar, porque eu acho, dizias há pouco, e devo dizer que é uma coisa que eu ouço cada vez mais, esta ideia de que se calhar esquerda e direita são categorias hoje um bocadinho redutoras. E o David Goodhart, no livro que ele escreve de 2017, The Road to Somewhere, The Populist Revolt and the Future of Politics, no fundo ele diagnostica esta nova clivagem política como sendo não tanto entre esquerda e direita, mas entre os que são de algum lado e os que são de qualquer lado ou de lado nenhum. E de facto parece-me que há aqui um fosso cada vez maior, não é? Se nós pensarmos em alguém da elite portuguesa, se calhar é muito mais parecido com alguém da elite brasileira ou americana ou francesa, e muito diferente daquilo que é a gente comum do seu próprio país, não é? E acho que isto também nos remete para a história do Rust Belt, que conta a história da primeira eleição de Trump. Como é que tu vês esta diferença
E se achas que é possível encontrarmos uma fórmula de um populismo decente, no sentido que é o que o Goodhart defende, no sentido em que se reconheça a necessidade de raiz e pertença, que parece ser uma coisa quase ofensiva de se dizer hoje em dia, mas que ao mesmo tempo não caia num ódio do outro, que também é um risco, não é? Que convém ser evitado. Sim, cair no ódio ao outro Sim, na essencialização sim, de uma identidade, etc. Mas se nós precisamos de facto desta pertença, como é que isto se faz, não é? Sim, cair no ódio ao outro não merece comentário, não é caminho, certamente, não é? Nós estamos a viver algo que nunca tínhamos vivido antes. É só isso. Apesar de muita gente alegar que nós vivemos isto antes... Mas só uma pergunta, tu não achas que quem passou pela Revolução Industrial ou por de repente ver aviões a voar não pensou o mesmo? Talvez. Mas agora é mesmo? Mas agora é mesmo. Ok. Sim, talvez. Porque havia muitas... Repara, a modernidade não é uma coisa um pequeno evento histórico, não é uma coisa com séculos que vai ocorrendo. E sim, quem viu o primeiro avião a voar se calhar pensava agora, mas não era bem assim. Porque hoje em dia, de facto, eu acho que estamos a viver algo que não vivemos nunca como espécie humana. E são várias coisas ao mesmo tempo, não é? Primeiro é tudo muito mais rápido. Há uma aceleração do tempo. Há um sociólogo, Hartmut Rosa, um sociólogo alemão, que fala bastante disso e é muito interessante. E há quem especule, e eu gosto deste tipo de especulação, que nós, biologicamente, até como corpo humano, não estamos preparados para esta aceleração. O que justificaria problemas do foro psiquiátrico, depressões e até coisas como cancros e tudo. Há quem especule sobre isso. O que é facto, isso não é especulação, é que nós vivemos num ritmo acelerado e de trabalho como nunca vivemos como espécie. Portanto, é natural que passe o prosaico da expressão, como diz o povo, o corpo dentro de si. Isso é natural. Portanto, isso nunca tínhamos experimentado. Toda a vida houve fluxos migratórios, mas nunca os experimentámos da mesma forma que agora, não é? É mais fácil tu moveres-te. Antigamente não era tão fácil. Há uma diferença monumental entre a ida da minha avó para Moçambique, que foi de barco e demorou semanas, e voar, não é? Claro que muitos dos migrantes que recebemos na Europa, que é muito do que está na cabeça das pessoas quando se fala destas coisas, caminharam durante semanas. Os migrantes que as instituições com quem eu trabalho na América Latina caminham durante meses, desde a Venezuela até os Estados Unidos. Portanto, há também ali uma temporalidade associada àquilo. Mas o facto de estarem conectados via telemóvel e tudo, a realidade, tornou tudo diferente. Portanto, não é o mesmo, está mais acelerado. Depois, do ponto de vista da integração, é mais difícil. Antigamente, muitos destes movimentos migratórios, até muito recentemente, até os anos 60, eram cultural, havia uma certa proximidade cultural nestes movimentos. Por exemplo, para os Estados Unidos, só uma determinada lista de países poderia enviar migrantes, digamos assim, os quais eram todos muito parecidos do ponto de vista dos valores. E essa é outra das coisas que é diferente. Não é uma questão de superioridade ou inferioridade de valores, é uma questão de conflito de valores, claro, de clash, não é? E o John Gray fala muito disso, muito bem, de incomensurabilidade de valores. E a verdade, e aqui estou a referir-me ao John Gray, nós nunca experimentámos este tipo de incomensurabilidade de valores. São coisas muito distintas. Portanto, estamos a aprender. Eu não dou para o cataclismo, para esse peditório, não sou um pessimista de natureza e não acho que isto vai tudo ficar o fim do mundo. Acho que vivemos só as dores de parto de uma situação que nunca vivemos na história, não é? Somas a tudo isso, era o terceiro elemento que eu acho que é totalmente diferente da Revolução Industrial, que é as tuas categorias de experiência do social mudaram completamente. Hoje, antigamente, aquilo que determinava a tua experiência do mundo social era a comunidade, a paróquia até. A paróquia tinha imensa importância nessa experiência, não é? Portanto, quando tu dizes a elite de Lisboa está mais próxima da elite de Inglaterra do que do povo do próprio Portugal, sim, é provável que esteja, porque tem uma categoria de experiência do social semelhante. Certo. Enquanto o povo do povo de Portugal ainda experimenta a paróquia, e eu aqui sei do que falo, ainda experimenta a paróquia,
a elite de Lisboa, até ao nível da religião, já não experimenta a paróquia da mesma maneira. E a paróquia até como centro não apenas espiritual, mas da vida social, Sim, não é? sim, de onde tudo. a vida se vai acontecendo. De tudo, onde os teus pais vão para um lar, tudo. Onde tu, mesmo que não creias em Deus, sabes o nome do prior. Claro. Isso também desapareceu, porque a categoria de experiência do social dominante hoje em dia é a empresa, é a corporação. E, portanto, com o devido respeito pelas pessoas que vêm da tua área e tentando vender a minha sardinha, fala-se muito do político e fala-se muito pouco do lugar onde as pessoas experimentam o político e o social, que é a corporação, a empresa. Nas empresas, as pessoas aprendem, porque as empresas são lugares também de formação e de pedagogia, aprendem a ver o mundo de uma determinada maneira, que é o mundo que a empresa lhes dá. As pessoas que aqui trabalham neste edifício, nesta empresa, que isto é uma empresa, é uma organização empresarial. Isto condiciona a forma como elas experimentam o mundo e experimentam o social. A maior parte das pessoas hoje em dia experimentam o mundo por essa via, por via de uma corporação. Portanto, a grande revolução não é industrial, não é a tecnológica. A grande revolução é a ideia de corporação, da empresa. Eu costumo dizer muitas vezes que a grande invenção da humanidade dos últimos séculos é a invenção da empresa como pessoa legal. Sim, e quase moral, não? E quase moral, sim, mas como pessoa legal é uma coisa extraordinária, como inovação. Porque as inovações tecnológicas, com o devido respeito, eu sou engenheiro de profissão, são relativamente simples de ocorrer. É só tecnologia, dás-lhe dinheiro, dás-lhe QI e a coisa acaba por ocorrer. Aliás, tu vês as coisas extraordinárias. O que é difícil é fazer inovações sociais do humano. E a corporação é uma inovação marcante na história. Fala-se pouco dela. Marcante porquê? Porque toda a gente hoje em dia trabalha numa organização. As pessoas não vivem num espaço político de esquerda ou de direita. Certo, certo. Isso vive-se aqui no espaço de comentário. Nas nossas cabeças. Nas nossas cabeças, no espaço de comentário de locais como este. E bem, é para isso que isso existe, é para isso que existem os jornais, as televisões e tudo também, não é? Mas depois falham na interpretação do povo, muitas vezes, não por serem burros, não é isso que está em causa, mas porque se esquecem que a maior parte das pessoas não vive nesse mundo, isso não existe. O espaço político não existe, o que existe é espaços concretos e esses espaços são diferentes, são as empresas, são as paróquias. É por isso que depois as pessoas não percebem porque é que as pessoas votam também. Claro. Que as pessoas não vivem numa abstração de direita e de esquerda. As pessoas vivem, qualquer empresário te diz isto, as pessoas vivem entre dia 1 e 23, 24, que é quando lhes cai o salário. Este é o calendário delas. Aquilo que antigamente era um calendário social também shiftou. As colheitas e tudo. Há um sociólogo muito interessante, não sei se já faleceu, Zerubbabel, um israelita, um sociólogo notável, que foi um dos primeiros sociólogos a fazer sociologia do tempo. Ele fala muito dos calendários, da importância do calendário na estruturação de uma sociedade. Hoje em dia, o grande calendário que estrutura a sociedade já não é o religioso, a festa de Nossa Senhora, o corpo de Deus que é para a semana, já ninguém liga a isso, nem os católicos. É o calendário que a corporação impõe. Da corporação. É a altura de fazer o orçamento, é a altura de pagar, um plano estratégico a 5 anos. Portanto, até ao nível temporal, a corporação alterou o espaço. Vivemos ao ritmo. Zé, não posso deixar de fazer esta pergunta, porque eu acho que, e já pensarmos em termos pedindo-te para pensar em termos de um bocadinho de futurologia, mas uma das coisas que a inteligência artificial pode fazer é alterar, é dar-nos muito mais tempo, por um lado, e por outro é fazer-nos viver muito mais tempo. E como tu tens estudado muito essa questão da temporalidade, não é, como fator de ordenação, achas que isso pode trazer grandes mudanças, mesmo na forma como nós vivemos no ciclo do corporativo? Sim. Trazer um novo ciclo? Ou podemos acabar que lá está, como o último homem em Marx, a pescar, que pescava de manhã e caçava à tarde e discutia filosofia à noite? Achas que é isso que nos espera? Eu penso que todos temos que voltar a ler, aqueles que leram muito novos, como eu, temos que voltar a ler Marx, não é? Não como economista, já sabemos que havia ali detalhes de
pensamento económico não estavam corretos, mas como pensador político e para repensar esse papel da tecnologia e a possibilidade de não fazer nada, há essa tentação, não é? A inteligência artificial é tudo aquilo que eu disse em esteroides, digamos assim, não é? Abre inúmeras possibilidades ao nível da empresa, que é o que interessa, ou me interessa a mim, não quer dizer que seja o mais interessante para uma parte das pessoas. Induz alterações ao nível de como entendemos a empresa fulcrais. E de como nos relacionamos dentro da empresa? E como nos relacionamos dentro da empresa. Portanto, tu neste momento tens a possibilidade, até aqui nós trabalhávamos noções de cultura empresarial, de equipa, de trabalho de equipa, de departamento, da própria noção da empresa. Portanto, o que é o corpo da empresa? Pensemos neste sítio onde estamos agora, não é? O Expresso. Qual é a fronteira da empresa? É determinada por este edifício? É determinada pelos trabalhadores que aqui estão? É um pouco das duas coisas, não é? Porque os trabalhadores carregam também consigo a empresa e os valores, claro. Vice-versa. Isto tem um potencial de alteração monumental, de mudança monumental, a partir do momento em que, por exemplo, tu podes ter equipas em que tens humanos a trabalharem com bots. Ou tens funções que antigamente eram do humano, agora a serem totalmente realizadas por agentes, digamos assim, atores de inteligência artificial. De novo, eu nunca sou um pessimista nestas coisas. Eu acho que isso não é o fim do mundo, mas altera a noção da empresa e altera até a sua fronteira, tem implicações legais e tem implicações éticas muito fortes. Se tiveres um bot a tomar decisões, mas eu deixo isso depois para os advogados e para quem faz essa parte, que não é o meu métier, tem até também essas implicações muito fortes. E altera as qualidades de um gestor? Altera o que um gestor tem que fazer. Então o que é que... Eu já escrevi sobre isso a semana passada. Quais são as competências que agora... No Jornal de Negócios, com desculpas por citar a concorrência, escrevi um breve texto, porque é uma das coisas que me interessa muito. Altera a forma da gestão. Pode substituir alguns cargos de gestão, mas altera a forma de gestão, altera tudo do ponto de vista do relacionamento humano. Nós vamos voltar para trás. E isso é bom. Eu para uma reacionária. Os reacionários vão ficar bons. Eu já vejo esse voltar para trás. Portanto, colocando de forma simples, porque eu sei que temos pouco tempo, mas até aqui havia coisas que te faziam ser diferente e ser melhor do que os outros. Elementos técnicos dificilmente replicáveis que hoje em dia o AI, a inteligência artificial, facilmente replica. E, portanto, tu vais-te distinguir por outras coisas, como por exemplo a capacidade de usar o juízo. A empatia, a capacidade de tomar decisões em situações de extrema ambiguidade. Não é à toa que eu estudo ambiguidade, incerteza e tudo. Todas essas coisas a inteligência artificial ainda não consegue fazer. Isto é, nem vai conseguir. Porque eu penso que nós estamos a viver a ilusão, que já se viveu noutras alturas, de achar que o humano desaparece. Sim. Ou que aquilo que é do humano consegue ser reduzido a categorias manipuláveis. Essa é a tentação da modernidade. Tentação da modernidade. Não vai desaparecer. Portanto, tu vais continuar a necessitar dessa parte humana. Exemplo concreto, caso eu não tenha sido claro. Uma das ameaças é a minha própria... A inteligência artificial ameaça a minha própria profissão, não é? Eu hoje em dia digo aos alunos que até há pouco tempo o meu concorrente era a Amazon. Porquê? Porque se eu entrasse numa sala de aula de executivos que pagaram uma fortuna para ter formação executiva e repetisse o conteúdo de um livro, na verdade, o valor de mercado da minha aula tenderia para o valor daquele livro no Amazon Marketplace, por exemplo, que claro, tende em média para 3 ou 4 libras, não me recordo agora da livro. E portanto tu pagarias 50 mil libras por uma formação que na verdade valia 3 libras. O AI reduz este valor ainda mais. Portanto, o que é que fica para os professores? Ficam coisas como, por exemplo, ao nível da licenciatura, ajudar os alunos a perceber o que é relevante ou não. Claro. Ou a perceber como é que eu, nos tais coisas dos fake news, como é que eu vejo se isto é verdadeiro ou não. Voltamos para trás nisso. E isso é bom, de uma certa medida, porque te permite ter tempo
para outras coisas. Provavelmente os alunos vão voltar a ter tempo para ler um livro. Era isso que eu também te ia perguntar. Eu acho que há aqui uma oportunidade de recuperação da autoridade, no bom sentido, no sentido da Arendt, do professor. Sim. Não é? Mas se o tempo, porque uma das coisas que eu penso também é a leitura unia-nos, não é? Mal ou bem, líamos Dostoiévski ou essa de Queiroz, ou o que seja. Se nós já não lemos, no mundo onde nós já não lemos, o que é que podem ser as referências que nos unem? Não é? Sim. Ou seja, o desaparecimento da literatura como um chão comum, aqui até mais fora do âmbito estritamente académico. Isso leva-nos de volta àquilo que é uma das minhas áreas preferidas de trabalho, que é da temporalidade, não é? Portanto, o AI acelera imensas coisas, mas pode nos permitir, se soubermos reagir a isso como sociedade e como empresas, voltar a ter tempo para fazer coisas que consomem muito tempo, como ler um livro. Porque aquilo que vai ser preciso explicar às pessoas é que a inteligência artificial é ótima para algumas coisas, claro, mas não é para se resumir Camões. Ou não é para isso, porque a ideia de ler Camões ou de ler Pessoa para pegar nas nossas referências ao Shakespeare é ler, é gastar tempo. E ter uma reação emocional, não é? Claro, a grande batalha que eu tenho hoje em dia com os alunos, que eu não venço, porque é muito difícil de vencer, é explicar-lhes a noção de delayed gratification, portanto, a importância de perder tempo a fazer coisas. Claro. Eles estão tão imbuídos do imediatismo. Agora, a culpa não é deles, porque toda a sociedade está assim. Tudo é para amanhã. Toda a sociedade está assim. As pessoas não dão tempo a nada. Ao nível da liderança e das empresas e tudo, isto pode ser muito bom, porque confundiu-se durante muito tempo liderança com uma coisa técnica. Claro. Ou com uma coisa inspiradora. Há estudos sobre isto. Eu agora, o ouvinte até vai pensar que tu convidaste pela primeira vez alguém de esquerda. Mas a verdade é que, por exemplo, há noções, a atribuição de carisma ao líder está bastante associada ao líder branco, homem e alto e louro. Isto está estudado, isto não é novidade nenhuma. Mas se calhar em contextos eurocêntricos. Não tanto, porque as experiências para informar estes estudos foram feitas com amostras de pessoas de todas as raças, todas as etnias e tudo. E, em cima disso, uma noção muito técnica do que é ser líder. É a pessoa que percebe de folhas, de contabilidade e tudo. Não, liderar humanos, ordenar o social, gerir uma empresa, é muito mais do que isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Como é que tu geres uma equipa onde 2 ou 3 pessoas têm problemas de saúde mental? Vais despedir as pessoas? Ninguém, no seu perfeito juízo, faz isso. Como é que geres uma situação em que há um crescimento exponencial de pessoas com depressão? Portanto, continua a haver espaço para o humano, porque o humano continua a estar lá. Continua a estar lá. Como é que geres a falha? É uma coisa que desaprendemos de gerir. Hoje em dia só se falha. Sei lá, numa avaliação de desempenho só se fala de o desempenho que a pessoa teve. Que é um exercício de vaidade, uma coisa das coisas mais ridículas que ocorrem nas empresas hoje em dia, é essa patetice. Uma feira de vaidades. Eu este ano fiz isto, quem ouvir aquilo, a empresa devia estar no número 1 do mundo, não é? Não, até queria um bocadinho de vergonha às vezes ouvir essas coisas. Uma coisa absolutamente extraordinária. Mas podes começar a falar de outras coisas. O AI pode abrir o espaço e o tempo para tratar de outras coisas. Isso é ótimo. Muito bem, José. Foi uma excelente conversa. E acho que são tempos muito interessantes. Sem dúvida. E queria agradecer-te muito por teres estado aqui hoje comigo em mais um episódio do podcast À Direita. Este episódio foi gravado e editado por João Luís Amorim, a capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Teresa Nogueira Pinto e volto daqui a 15 dias com mais convidados à direita. Até lá, ouçam-nos em expresso.pt ou na sua app preferida de podcasts.
O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.